Vamos fazer mais uma oração para nós irmos para o tema dessa noite. Feche os olhinhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar em Tua presença. Nós vamos agora meditar um pouquinho na Tua palavra. Pedimos orientação do Teu Espírito. Pedimos que, ao meditar no tema de hoje, o Senhor possa, com Teu Espírito Santo, de uma forma muito especial, se comunicar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa série é Mais Perto. A proposta da série é nós conversarmos um pouquinho sobre um dos temas mais importantes para a vida humana. Nós vamos conhecer um pouquinho. A proposta, de fato, é nós nos aproximarmos mais da pessoa de Deus. Conhecermos melhor a Deus. E no final dessa série, o nosso desejo é que realmente eu e você estejamos mais próximo dele, sabendo de fato quem é aquele que nós cremos. Eu não sei vocês, mas eu tenho às vezes a sensação de que parece que nós adoramos um Deus que nós não conhecemos. Aquele Deus que está muito longe, muito distante. E às vezes nós mesmos o colocamos nesse patamar, nesse local longe, distante e inacessível. Mas hoje eu queria meditar com vocês neste Deus que, na verdade, é como nós. Tem uma frase que foi escrita por um homem chamado Voltaire, grande escritor lá do século XVII, século XVIII. Escreveu sobre todos os tipos de temas que você pensar, romance, peças e tal. E uma das frases mais famosas de Voltaire, que é uma frase que eu particularmente gosto, é esta frase. Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. A frase de Voltaire tem uma reflexão muito forte. E por incrível que pareça, não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com um sermão. Voltaire não estava pregando um sermão para alguém, falando sobre um Deus que ele desejava que as pessoas aceitassem e tal. De maneira nenhuma. A reflexão de Voltaire, na verdade, tem a ver com um diagnóstico que ele faz da própria sociedade. A conclusão de Voltaire e outros da sua época é que a sociedade humana, nós como seres humanos, necessitamos de algo, de uma ideia, alguma coisa que possa ser caracterizado como Deus. E vejam que aqui eu nem estou me referindo essencialmente ao Deus das Sagradas Escrituras. É mais uma ideia, mais uma filosofia. Porque de acordo com esses pensadores, onde Voltaire é um deles, Deus é como se fosse alguém necessário, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista social de fato. Porque nós, seres humanos, nós somos meio que inquietos. Nós temos necessidades. E quando nós olhamos para o contexto em que nós vivemos, nossas expectativas são de encontrar justiça no mundo, por exemplo. Temos expectativa de um mundo melhor, onde você encontre seres humanos que ajam de uma forma moral, regular, aceitável. E a verdade é que a grande realidade do mundo hoje não mostra isso, você sabe disso. É decepcionante. Nesse aspecto, então, o que nós costumamos fazer? A gente projeta. Nós projetamos numa ideia, eu estou falando em sentido geral, de um Deus, aquilo que nós, seres humanos, somos incompetentes para realizar. E aí eu poderia ilustrar isso de três perspectivas. Por exemplo, justiça, sentido e moral. Vocês já se depararam com aquela situação em que aparentemente a justiça não foi feita e alguém disse assim: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Ou seja, por causa da nossa incapacidade de termos justiça, então nós projetamos uma necessidade nossa numa ideia ou num Deus, seja ele qual for. Quando, por exemplo, nós
enxergamos na sociedade pessoas que vivem sem sentido na vida, sem propósito, então nós também nos apegamos a essa ideia. A vida só faz sentido, só tem propósito, se nessa vida nós tivermos quem? Deus. Ou ele pode ser um regulador da própria moral humana. Portanto, essa imagem de um ser grande, soberano, onipotente, onisciente, imagina, que te enxerga, que vê você naqueles momentos onde só você sabe, conhece os teus pensamentos, sabe o que você está fazendo, um ser que está te vigiando todos os dias, esse pensamento faz com que a gente acabe agindo de uma forma moralmente correta, com medo desse ser que está nos vigiando. Nessa perspectiva, então, Deus funciona como se fosse um freio do ser humano. Olha, cuidado com o que você fala, Deus está te vendo. Cuidado com o que você pensa, Ele inclusive sabe as tuas intenções. Então, a ideia de um Deus não é essencialmente uma ideia religiosa cristã, mas de fato um regulador social moral. Ele se torna para a gente uma espécie de âncora moral. Ele está ali para olhar você em todas as suas relações, aquilo que você faz. Agora, um ponto muito importante que nós precisamos pensar é que essa ideia, principalmente aquela de Voltaire, tem alguns pontos que é importante para essa reflexão. Primeiro, Deus aqui não é uma revelação. Deus é uma utilidade social. Ele serve para regular a moral humana. Ele não nasce de uma revelação específica. E se Deus não nasce de uma revelação, significa dizer que esse Deus se parece muito mais com a gente. Porque ele parte de uma reflexão da nossa necessidade. E aí, o que acontece? O Deus que os homens precisam é o mesmo Deus que realmente existe? Partindo desse pressuposto. O Deus que o ser humano precisa é de fato o Deus que realmente existe? Vamos pensar no seguinte. Existem basicamente 3 visões a respeito de Deus. O primeiro delas é o panteísmo. O panteísmo é aquela visão em que não se acredita em um ser, uma mente inteligente, soberana, que governa o universo. Aliás, o panteísta acredita que Deus, inclusive, nem é usado no contexto sobrenatural. Não existe um ser sobrenatural chamado Deus. A palavra Deus para o panteísmo, inclusive, é usado num contexto natural. Então, Deus está em tudo. Deus é responsável por reger todas as leis que existem. A natureza, Deus é a natureza, Deus são as leis da natureza. Então, Deus está em tudo. Deus não é sobrenatural, Deus é natural. A segunda visão é o deísmo. O deísmo já é um pouco diferente. O deísta, ele acredita em um Deus. Ele sabe que existe um ser inteligente que criou todas as coisas, mas que, depois que ele criou, não há uma relação. Ele não intervém. Ele não se relaciona com o ser humano. Aliás, o Deus do deísmo não está preocupado se você chora. O Deus do deísmo não está preocupado com quem você vai passar o resto da sua vida, com a educação dos seus filhos, com o tipo de faculdade que você vai fazer. Ele não está nem aí para o que você faz com o seu corpo. O Deus do deísmo é mais ou menos comparado com o relojoeiro, que criou o relógio, colocou as engrenagens no seu devido lugar, os ponteiros em seu devido lugar, deu a corda no relógio e largou para lá. Não interfere, não age na realidade humana, simplesmente criou. E a terceira visão é mais interessante, que é o teísmo.
Semelhante ao deísmo, o teísmo acredita nesse Deus sobrenatural, uma mente inteligente que criou todas as coisas que existem, universos, os planetas, as estrelas, a natureza, tudo, eu e você, absolutamente tudo. O ponto interessante nessa visão é que para o teísmo não há só um Deus que cria tudo, ele se relaciona. Esse Deus, ele faz o impensável. Ele é o criador de todas as coisas, mas ao mesmo tempo em que ele cria todas as coisas, ele está envolvido na criação. Ele, por exemplo, perdoa os seus pecados quando você pede perdão. Ele, por exemplo, atende às suas orações. Aliás, ele interfere inclusive no destino de algumas coisas. Por exemplo, quando você ora pedindo um milagre e ele realiza, e então o milagre acontece. Ele não só perdoa pecados, mas aqui e acolá ele também pune algumas coisas. Então, o teísmo traz a ideia de um Deus não apenas que está longe, mas um Deus que se faz presente. Não apenas um Deus que criou todas as coisas, mas um Deus que se relaciona intimamente com a sua criação. E o mais extraordinário de tudo é que nessa visão, então, esse Deus que cria e se relaciona, também se torna, de certa forma, parte da sua própria criação. Aqui, é claro, eu tenho apenas 3 das principais visões a respeito de Deus. Essas visões, elas surgem de uma necessidade que o próprio ser humano tem do algo que seja além dele, ou acima dele. Agora, um ponto interessante é que, ao longo de toda a história, o ser humano sempre construiu a ideia de um Deus. E independentemente da cultura, enfim, sempre houve uma construção a respeito de Deus. No Egito Antigo, por exemplo, os deuses traziam características semelhantes aos seres humanos. E não só isso, semelhante aos animais também. E em algumas situações, uma mistura dos dois. Deuses que eram parte homem e parte animal. Na cultura da Grécia Antiga, por exemplo, os deuses também tinham muita semelhança com o ser humano, principalmente do ponto de vista emocional. Os deuses da Grécia Antiga tinham uma emoção exacerbada. E os deuses de Roma já eram mais aqueles deuses ligados à questão do império, sabe? Um deus mais político. O fato é que ao longo da história, a humanidade sempre projetou uma ideia superior. Sempre pensou em algo além dele. Portanto, uma necessidade. Deus é uma necessidade. E se nós pudéssemos definir um padrão para todas essas deidades ao longo das eras, nós poderíamos dizer que todos eles seguem o mesmo padrão. Se você, por exemplo, sente medo, há um Deus que pode te fazer estar seguro. Se você tem desejos, por exemplo, do ponto de vista sexual até, há um Deus que é chamado de Deus da fertilidade. Inclusive a Bíblia apresenta um deles, que é o próprio Baal. Baal é considerado como Deus da fertilidade. Se você deseja poder, há um Deus que pode te dar, inclusive um Deus que governa, está relacionado ao poder. Se você tem um sentimento de culpa, você pode fazer uma oferenda a um Deus que pode, de alguma forma, mudar a tua realidade e você deixa o teu sentimento de culpa. Portanto, as deidades que surgiram ao longo da história sempre é uma projeção das necessidades humanas. Alguns autores, inclusive, dizem que os deuses que os seres humanos criam são muito mais parecidos com eles mesmos do que com algo transcendente. A criação dos deuses ao longo da história é mais parecido com os seres humanos que os criaram. Isso é uma visão bíblica até. O profeta Isaías diz que ali o ser humano pega, por exemplo, um pedaço de madeira e faz alguma coisa que é semelhante a ele e depois vai lá e adora aquela coisa que ele mesmo fez. As divindades é um reflexo das próprias necessidades humanas. Eu gosto dessa citação de Ludwig. Deus é a projeção da essência humana.
É claro que este homem não é um cristão. Ele, inclusive, escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo, o título do livro. Ele ousou escrever um livro com esse tema. Ele advoga de que toda a mentalidade de um Deus está relacionado às nossas necessidades, à nossa essência. Nós projetamos aquilo que nós não conseguimos em um ser sobrenatural. Eu fiz uma pesquisa e cheguei à conclusão de que os deuses das longas eras da humanidade seguem sempre um padrão. Pelo menos 4 deles. Primeiro, deuses criados pelo ser humano, eles precisam ser controláveis. De diversas formas. Por exemplo, você pode controlar esse Deus através de sacrifícios. O Deus está irado, então faz-se um sacrifício para que a ira desse Deus seja aplacada. Você sabia que há um exemplo bíblico a respeito disso? Manassés é um exemplo disso. A Bíblia diz que Manassés, inclusive, sacrifica os próprios filhos às suas divindades. Então, os deuses criados pelo ser humano precisam ser controláveis. Oferendas, sacrifícios e assim por diante. Os deuses criados pelo homem têm a nossa imagem. Reflete aquilo que nós ansiamos ser. A nossa essência. Em algumas situações, os nossos sentimentos. Eles agem como nós agiríamos. Ciumentos, viu? Um Deus que se ira, e se você não fizer a sua vontade, você é castigado. É ou não é uma imagem de quem nós somos? Os deuses criados pelos homens é um Deus distante, e ele precisa ser distante, para que essa imagem do divino seja, então, impresso na mentalidade social. É um Deus que precisa estar longe para ser aceito como um ser divino. E por estar longe, esse Deus não interfere, ele não se preocupa, ele não pede para que você, por exemplo, tenha alguma mudança, alguma transformação. Não importa se você quer continuar vivendo a sua vida do jeito que você quiser, esses deuses criados pelo ser humano não pedem nenhum tipo de transformação das pessoas. Você pode continuar sendo quem você quiser ser. Porque, afinal de contas, são deuses projetados pelo imaginário humano. Quem vai inventar um Deus que vai pedir para que você mesmo mude quem você é? E um quarto é que esses deuses precisam ser úteis. Ele precisa, de alguma forma, me beneficiar com alguma coisa, sabe? Quando você tem um problema que você precisa resolver, você pode ir até esse Deus e ele vai, então, resolver o seu problema. Aqui estão as criações dos seres humanos com relação a Deus. O fato é que nós, seres humanos, sempre buscamos algo que está além, superior, porque ele é uma necessidade. Mas aí, então, surge um contraste. Qual é o contraste disso tudo? A Bíblia. A Bíblia apresenta um Deus que é completamente diferente disso tudo que eu apresentei para vocês. Primeiro, esse Deus que a Bíblia apresenta, ele não é projetado. Ele não surge das minhas necessidades. Não é uma projeção daquilo que eu preciso. Esse Deus das Escrituras, ele surge a partir de uma autorrevelação. É ele quem se revela. É ele quem se torna conhecido. Não é de uma projeção, mas de uma autorrevelação. E o mais interessante é que esse Deus das Escrituras, ele não pode ser manipulado. Ele, por exemplo, não aceita barganha. Você não pode negociar com esse Deus. Ele não aceita, por exemplo, sacrifícios vazios. Aliás, o livro do profeta Isaías, por exemplo, se você ler, ali tem muitas falas de Deus que são impactantes. Deus diz: eu estou farto dos sacrifícios que vocês estão oferecendo. Parem, não quero mais os sacrifícios de vocês. Então não é um Deus que você pode manipular.
O Deus das Escrituras não é um Deus que você pode aplacar a sua ira com o seu sacrifício pessoal. Você não pode simplesmente fazer algo que vai minimizar os sentimentos ou a ira desse Deus. Não é possível manipulá-lo. E há um texto nas Sagradas Escrituras muito especial, que é o texto de João capítulo 1, verso 14. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Aqui talvez esteja o ponto mais extraordinário sobre esse Deus. Porque enquanto os deuses criados pela humanidade estão longe, não interferem, não se relacionam, não está nem aí para o que você faz da sua vida, o Deus das Escrituras faz completamente diferente. É um Deus que cria e ao mesmo tempo é um Deus que vem até a sua criação. Ele é soberano, onipotente e ao mesmo tempo é um Deus que se faz humano. Qual é a mente que tamanha criatividade poderia criar um Deus dessa natureza? A ideia do Deus bíblico, ou a realidade do Deus bíblico, vai completamente contra todas as ideias de deuses história afora. Todos os deuses da história seguem o mesmo padrão, mas o Deus das Sagradas Escrituras quebra esse paradigma. É um Deus completamente diferente. É um Deus que vem para incomodar. Quem é o ser humano que cria a ideia de um Deus que vai incomodar a si mesmo? Que vai pedir para você mudar a sua vida? Que vai dizer para você que o caminho que você está trilhando não é o certo? Que você precisa mudar completamente o seu estilo de vida? Quem vai criar a ideia de um Deus para incomodar a sua própria existência? O Deus das Sagradas Escrituras vai completamente contra todo o padrão dos deuses da história. Porque ele é um Deus que se envolve, que se relaciona. É um Deus que participa. É um Deus que está ao seu lado. A Bíblia apresenta um Deus que se torna homem, que se torna como a sua própria criatura. Consegue imaginar isso? Um Deus com poder onipotente e que ao mesmo tempo se torna como a sua própria criação. A Bíblia, no livro de Lucas, diz: vede as minhas mãos, ele falando aos seus discípulos, e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Ele tem carne, e ele tem o que mais? Ossos. Que Deus é esse? Ele não é apenas um Deus transcendente. Ele é um Deus imanente, que está presente. Quando ele se apresenta para os seus discípulos após a ressurreição, no caso, ele está dizendo aos seus discípulos: veja, eu tenho carne e osso. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou igual a você, eu sou como você, o que você sente eu também sinto. As dores que você tem, eu também tenho. As dúvidas que você tem, eu também passei por elas. Deus aqui está, de certa forma, Jesus Cristo, se igualando à sua própria criatura. Nós dizemos que Deus é humano como qualquer um de nós somos. Entenda, Deus é humano como você é humano. Ele sofreu as mesmas dores que eu e você sofremos. Olha o que diz o texto de Hebreus. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse o que mesmo? Semelhante aos irmãos. Deus é igual a nós. Jesus teve fome, teve sede, cansaço, passou por momentos terríveis e ele chorou. O Evangelho apresenta um Deus que não é diferente de nós. Apresenta um Deus que é semelhante a nós. E esse é o homem real que a Bíblia apresenta. Se tem uma coisa que eu acho extraordinário no Evangelho, é que nós não enxergamos um Deus que está longe da gente. Nós enxergamos um Deus que está perto, que conhece,
e que sabe exatamente o que os seus filhos passam. Portanto, se tem alguém que entende as dores, os dramas humanos, essa pessoa é Jesus. Porque ele sofreu e passou por absolutamente tudo aquilo que você sofreu, sofre e passa. Não é um Deus distante, é um Deus presente. O conhecimento de Jesus era limitado, olha o que ele diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho relacionando a si mesmo. Apenas o Pai sabe. Alguém igual a nós, que nos conhece profundamente. Eu estava conversando com um amigo, tempo atrás, que, na verdade, ele tem uma visão diferente de Deus. Ele está mais naquela linha do agnosticismo. E eu fiz uma pergunta interessante para ele. Eu perguntei: como você enxerga Deus? Ele arregalou os olhos para mim e, sem pensar muito, ele disse assim: metafísico. Deus é um ser metafísico. Isso é resposta boa. E eu então olhei para ele e disse assim: olha, a sua visão a respeito de Deus é apenas um reflexo daquilo que você crê. E enquanto essa visão a respeito de Deus não mudar, Deus sempre será esse ser metafísico, longe, distante. Alguém que existe e que está lá, que não se preocupa, que não se relaciona, que não enxerga você nos momentos difíceis da sua vida, que não sabe quando você passa as suas necessidades mais terríveis, porque ele é metafísico. Ele está longe, lá no céu talvez, sentado no seu trono, distante demais para se importar comigo. Quem sou eu para que esse Deus distante se importe comigo de fato? E aí eu concluí a minha fala dizendo assim: eu conheci uma pessoa, eu estava visitando essa pessoa, e ela tinha tomado uma decisão muito bonita, que era a decisão de se batizar. E na conversa, ela disse assim: pastor, a gente tem enfrentado muitos problemas. Inclusive, ela externou um dos problemas que ela estava enfrentando naquele momento. E ela disse assim: mas eu estava no programa da igreja e naquele programa me senti tocada. E nali eu decidi me batizar. Só que ela disse algo extraordinário. Ela disse assim: eu prefiro estar mais perto do meu Deus. Foi isso que ela falou. E eu falei isso para o meu amigo. Eu disse assim: essa pessoa disse: eu quero estar mais perto do meu Deus, eu quero estar com o meu Deus. Você entendeu? Então, enquanto Deus é um ser metafísico, para Elisângela, Deus é o meu Deus. Não é alguém que está longe, não é alguém distante, alheio às minhas necessidades, que não enxerga o que eu passo. É o meu Deus. É o ser que está próximo, que vê as minhas necessidades, vê que eu não estou bem às vezes, que as lágrimas caem, vê as minhas dúvidas, as incertezas da vida, mas Ele está ali, compreende? Não é um ser distante demais para se interessar por mim. É um ser que faz parte de quem eu sou. E a Elisângela, nessa noite, ela veio à igreja hoje para realizar o seu sonho, que é o sonho de ser batizada. Eu queria convidar a Elisângela a vir aqui à frente. Vamos recebê-la com uma salva de palmas.
Amiga, você está feliz hoje? Muito feliz. Deus seja louvado. Esse é um momento muito especial. Nós estivemos batendo um papo, eu e ela. Ela contou algumas coisas. Ela tem muitos problemas, como eu e você tem. Você não tem, amiga? E Deus? É o maior que pode resolver todos eles, que é Deus e a minha fé nele. É o maior que pode resolver todos eles. Que maravilha. Deus não está longe. Deus está com ela nos problemas dela. Deus seja louvado por essa decisão, amiga. Vou fazer a profissão de fé da Elisângela agora. São 3 perguntinhas. Pode ficar tranquilo que não é 790 perguntas não, tá? Amiga, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e está disposta a ter um relacionamento salvífico com Ele todos os dias? Sim. Amém. Você crê na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como regra de fé, está disposta a seguir o assim diz o Senhor na sua vida, tornando a Bíblia seu livro de cabeceira? Sim. Amém. Última perguntinha. É o seu desejo nessa noite, por livre e espontânea vontade, ser batizada como foi Cristo no Rio Jordão, para selar sua nova jornada ao lado do Senhor Jesus? A certeza que eu tenho mais agora é essa, é estar perto do meu Senhor Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas para Elisângela. Amém. Então eu vou convidar a Manu para trazer mais um brinde especial. Amém. Olha aí, que presente maravilhoso. Deus seja louvado. Tem muita coisa aqui. Eu ia até dizer o que tinha, mas não vou não. Tem o certificadinho, tá aqui. Aqui tem uma Bíblia, vários estudos bíblicos, livros. Tem muita coisa aqui. Deus seja louvado, amigo, pela sua decisão. Vamos tirar uma foto? Maravilha. Nós vamos então ali para trás. Você não pode sair agora, tá? Que é o momento mais especial do nosso programa para realizar o batismo dela, tá? Amiga Elisângela, Deus seja louvado por esse momento tão especial na sua vida. Você reconhece que Deus é um ser presente todos os dias. E a presença de Deus pode ser que não resolva todos os problemas, mas uma coisa é visível: ela tem surtido um efeito gigantesco no teu coração. E nesse momento, para que o teu nome seja escrito no livro da vida, todos os teus pecados sejam perdoados, para que você esteja pronta quando Cristo voltar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.